você ontem, falamos também um pouco do cliente, a gente fala mais um pouco amanhã ainda de cliente, da técnica de atendimento ao cliente. Falamos um pouco também de produtos, né? Demos até algumas sugestões bem gostosas, não foi? De coisas fáceis que a gente poderia vender imediatamente. E hoje a gente vai começar falando de dinheiro. Esse é falso, tá? Mas o que vai encher o nosso cofrinho é de verdade. Então, a gente vai começar a falar de dinheiro. Então, vamos lá. Para a gente poder compor esse nosso preço de venda, a gente vai ter que colocar no preço, na composição do preço de venda, a gente aumentou as placas aqui para ficar mais fácil para vocês lerem de longe, né, daí de casa. Então, ontem a gente falou um pouco da ficha técnica, o preço dos ingredientes. Então, agora, para também compor o custo, a gente vai precisar saber o valor da mão de obra. Por isso que essa brincadeira com a mão de obra da Magda, porque a pergunta que ficou ecoando pelos corredores, quanto a Magda ganha. Tá, então a gente vai começar por aí. A gente vai começar calculando o valor da nossa mão de obra. Isso é uma das coisas que a gente pouco vê as pessoas falando e a gente percebe a quantidade de dúvidas que existe a esse respeito. Bom, então a primeira coisa, assim, eu tenho que saber o quanto eu preciso ganhar para chegar naquele objetivo que nós começamos a aula ontem falando. Lembra, meninas? Lembra, pessoal, da motivação? Por que eu estou trabalhando? O quanto eu preciso para realizar esse meu sonho ou chegar nesse meu objetivo? Bom, então, como é que eu vou saber o valor dessa mão de obra? Eu não posso chutar. E a gente não vai, em hipótese alguma, copiar aquilo que o outro está falando ou que o outro está dizendo que é assim que se faz. Eu vou ensinar para vocês o jeito que eu faço, tá certo? Bom, então, a gente vai começar tentando identificar qual a nossa real necessidade. E a gente vai começar, como a gente viu ontem aqui, a maioria dos depoimentos foram relacionados a sustentar uma casa ou manter a renda daquela família num nível que suporte as contas que tem para pagar. Então, eu não posso ter um valor para pagar e receber. Então, assim, a minha montanha de conta é isso aqui, o meu salário é isso aqui. Então, a gente tem que tentar equilibrar. Lembrem-se que a gente não está falando de salário, a gente até pode usar a palavra salário, mas eu não tenho um patrão me pagando. Lembra que o teu negócio, você é o patrão. Então, a gente usa o termo mão de obra porque é o teu trabalho. E se quiser usar a palavra salário, não tem problema. Mas lembra, esse ganho, ele depende única e exclusivamente de você, da tua coragem de arregaçar as mangas e trabalhar de fato. Então, nada vai cair do céu. A gente vai falar em valores aqui, valores de hoje, e esse dinheiro, esse valor, ele não vai cair do céu. Não é porque a gente está falando em valores que, mas a Silvia e aquela mulherada toda disse que era esse valor que eu ia ganhar por hora trabalhando em casa. Se não levantar da cama, não vai. Se ficar passeando o dia inteiro, claro que isso não vai cair do céu. Então, a gente liga o computador na Educar, fica de orelha ligada, de vez em quando dá lá uma espiadinha no computador e a mãozinha aqui trabalhando. Tá? E a cabeça pensando no trabalho, não pode esquecer que tem que focar no trabalho também. Bom, posso perguntar uma coisa para vocês? Quanto custa o tempo de vocês? E aí? Quanto custa o trabalho de vocês? Eu sei lá quanto é que custa. A Érica já disse Difícil, muito dinheiro. Né? Muito dinheiro, tá. Quando a gente tem um salário, isso vem escrito num papel e tem alguém que conta o dinheirinho e te paga. Então, se eu perguntar, tá, quanto você ganha? A resposta está na ponta da língua. Para quem trabalha em casa, não é assim. O que eu ganho está relacionado com aquilo que eu consigo vender. E para poder vender, eu tenho que saber quanto da minha mão de obra vai lá naquele produto. Então, a primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem é um levantamento daquilo que vocês precisam para chegar no objetivo. Então, se eu vou sustentar a minha casa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto eu gasto dentro de casa. Então, eu criei para vocês uma planilha parecida com a que eu uso de verdade na minha casa. Não é a minha planilha de casa, porque a minha, se eu colocasse, ia ter que... A gente ia ficar um dia aqui explanando sobre o assunto. Tá? Então, eu criei para vocês uma tabela e vocês vão fazer isso na casa de vocês. Não se preocupem com a tabela que a gente está mostrando aqui para que seja igual. Faz aí no teu caderninho mesmo, anota, pensa. Tudo que você paga de conta por mês, que independente de você trabalhar ou não trabalhar, a conta vai estar lá para você pagar. Água, luz, telefone, internet, para se ligar na Educar, a gente precisa de internet. Que mais que a gente precisa? Compra de supermercado e por aí vai. Eu vou pegar a planilha que eu fiz. E é bem interessante que quando as meninas chegaram, eu passei para elas uma planilha, para cada uma delas, para elas irem colocando essas despesas.
Vocês também participem, tá? Sugiram, digam para nós o que entra na planilha de vocês, que de repente a gente não citou aqui, combinado? Vou mostrar a minha. Elas foram preenchendo a delas e conforme a gente foi conversando, já foram aparecendo contas do mês que não estão aqui na minha planilha. Então, vamos lá. Preparadas aí, meninas, para desvendar os segredos aí das planilhas de vocês? Curiosa também. Então, agora a gente vai ver aqui quanto a gente pode cobrar no nosso trabalho, tá? Planilha do mês. Eu coloquei planilha do mês porque aqui, ó, janeiro, fevereiro. Aqui ó, a gente ilustrou bem grande, né, para ficar fácil para todo mundo acompanhar, mas aqui eu coloquei janeiro e fevereiro. Só que o mês não tem só janeiro e fevereiro. Eu sugiro assim, que vocês façam uma planilha para cada mês do ano. Por quê? No mês de janeiro eu tenho despesas que de repente não aparecem em fevereiro. No mês lá de junho e julho vão aparecer despesas, por exemplo, de férias, que não aparecem em março, por exemplo. Então, eu sugiro que vocês façam uma planilha para cada mês. Tudo que vocês lembrarem que tem que pagar ou que isso vai ter que entrar no orçamento em algum momento, anotem na planilha. Tá? E aí, assim, ó, eu sugiro também que vocês coloquem a família junto desse planejamento. Tá? Porque tem contas que a gente não pode fugir. Aluguel, água, luz, né, como eu disse. Uma prestação de casa, uma prestação de um carro. Isso tem que estar aqui, mas aquelas variáveis, principalmente para quem tem filho, elas vão aparecer. Então, imagina, você se programou toda para essa despesa no mês de janeiro, e aí o seu filho fala, mãe, mas apareceu uma viagem para fazer com os meus amigos. Puxa, mas agora, filho, que você falou, eu estou com o orçamento fechadinho, dinheiro contadinho, e aí a gente, dá aquele aperto no coração, a gente tira o dinheiro de outra conta que tinha que pagar. Tó, filho, vai viajar. É assim mesmo. As escolas não avisam em tempo hábil para a gente se organizar. Já desabafei, vamos focar. A festinha de escola também é pesada, né? Surgem do nada. Surgem. Tá, mas elas existem. Por exemplo, para as crianças, no mês de outubro. Então, a gente já sabe que isso vai acontecer no mês de outubro. No mês do Dia dos Pais, eles vão pedir o dinheirinho do presentinho do Dia dos Pais. Dia das Mães, presentinho do Dia das Mães. Então, a gente sabe que tudo tem que ser colocado, tudo tem que ser colocado. No mínimo detalhe. Porque daí qualquer coisa sobra, mas não falta. Mas não falta, isso mesmo. E isso vai me motivar a trabalhar para alcançar esse objetivo, tá certo? Então, vamos analisar aqui a nossa planilha. Então, vamos começar aqui pelo mês de janeiro. Comecei com aluguel. Claro que quem não paga aluguel não vai ter isso aqui. Então, por isso que eu estou dizendo, isso aqui não é um modelo fixo, isso aqui é um exemplo só, tá? Então, exercitem isso em casa. É uma tarefa que a gente pode começar sozinho colocando as contas fixas, e aqui o meu, de verdade, ele só tem conta fixa, ele não tem nenhuma variável dessas que eu comentei. Então, aluguel, condomínio, água, luz, gás, internet, telefone, IPTU, alguém citou na IPTU, que em janeiro, acho que o carnê não chegou ainda. Eu coloquei IPTU, ela falou IPVA. IPTU, que o meu carnê não chegou ainda, mas em fevereiro ele já existe. Tá? Alimentação no mercado, alimentação da feira e a mensalidade da Educar. Está aqui, ó, é uma despesa para mim fixa, porque eu preciso disso aqui para o meu crescimento profissional. Tá, aí coloquei aqui algumas variáveis, ó, agora elas aparecem. R$250 de material escolar, uns 120 de uniforme. Isso aqui eu chutei, tá? Porque essa lista de material dá um pouco mais que isso. Já ouvi umas risadas aqui. Onde é essa papelaria que eu vou lá? Indica. Tá. Uniforme e lazer. Coloquei lazer, R$120. Se a gente pedir 2 pizzas, acabou todo o nosso lazer. Já não dá, sem refri essa pizza. O refri vem lá do mercado, que é mais barato. Tá, olha só isso aqui, eu não tenho